Imagine o inimaginável. Após meses de tensões crescentes na Ucrânia, o presidente russo Vladimir Putin toma uma decisão que muda tudo. Enfrentando uma possível derrota militar e pressão interna, ele recorre à tática de escalada máxima, uma que ele já ameaçou usar mais de 50 vezes até agora. Na verdade, ele ameaçou usar armas nucleares mesmo antes da operação militar especial ser lançada, em 2022. Mas Putin e o resto do mundo sabem que esse único ato cruzaria uma linha que não pode ser desfeita. A OTAN provavelmente responderia com uma declaração aberta de guerra contra a Rússia, e uma que esta última não seria capaz de vencer convencionalmente. Então, em vez de esperar pela inevitável piora da resposta, Putin decide atacar primeiro. Ele lança um ataque nuclear coordenado contra os Estados Unidos e principais aliados da OTAN. O que se segue não é um conflito prolongado, mas a guerra mais rápida e devastadora da história humana. O tempo desde o primeiro lançamento até a devastação global, menos de 2 horas. É assim que uma guerra nuclear se desenrola minuto a minuto. Aos 15 minutos para o T0, Putin está em seu bunker de comando subterrâneo sob o Kremlin. A guerra na Ucrânia chegou a um ponto crítico. As forças ucranianas, apoiadas por armas ocidentais avançadas, empurraram as tropas russas de volta em várias frentes. Os conselheiros militares de Putin apresentam a ele o que chamam de opções nucleares limitadas. Uma única arma nuclear tática, provavelmente não mais do que uma ogiva de 10 quilotons e um pouco menor do que a que foi lançada em Hiroshima, poderia destruir a resistência da Ucrânia e chocar a OTAN a entrar em negociações. Ele tem 2 opções: ir direto ao ponto e tentar atingir Kiev e o governo ucraniano, deixando o resto do país disperso sem seu comando superior. Ou a arma tática poderia ser usada em um alvo menor como Kharkiv, Dnipro ou Zaporizhia, lugares que a Rússia falhou em ocupar nos últimos 2 anos. A primeira opção até poderia permitir que Putin ganhasse a guerra de certa forma. Com o governo ucraniano em frangalhos, a Rússia poderia entrar em cena e tentar terminar o trabalho com meios convencionais. Mesmo que a OTAN declare uma guerra convencional, Putin poderia simplesmente se retirar e sugerir que a OTAN foi o verdadeiro agressor o tempo todo. Propaganda que será consumida pela população russa e seus aliados como China e Índia. A segunda opção provaria ao mundo que suas ameaças não são vazias e que a Rússia realmente merece ser uma das superpotências militares do mundo. Diante de uma escalada ainda maior e mais armas nucleares a caminho, a Ucrânia seria praticamente forçada a capitular ou pedir uma resposta internacional. Mas, independentemente da opção, ele sabe o que vem a seguir: o momento em que a ogiva detona. A Rússia estará em guerra com a OTAN, e no cálculo de Putin, a única maneira de sobreviver a essa guerra é garantir que a OTAN não possa revidar. Putin escolhe uma das opções e autoriza o ataque. Até menos 1 minuto, uma arma nuclear tática detona perto ou em Zaporizhia, vaporizando uma brigada blindada ucraniana e criando uma nuvem em forma de cogumelo visível do espaço. Detectores de radiação em toda a Europa registram imediatamente a detonação. Supondo que a arma usada seja uma bomba nuclear de 10 quilotons, a explosão praticamente incinera tudo em um raio de meio quilômetro. Mais adiante, pessoas dentro de um raio de 1 milha sofrem queimaduras graves, além de exposição mortal à radiação. Os edifícios desmoronam sob danos estruturais significativos e os primeiros socorristas são colocados em alerta máximo para resgatar e tratar os sobreviventes quando a fumaça se dissipa. O raio de danos mais leves, se podemos chamar assim, se espalha a algumas milhas do centro. 1 minuto antes, a cidade de Zaporizhia tinha cerca de 700 mil pessoas. Uma arma tática causa dezenas de milhares de mortes dentro da zona de explosão. Quem sobra na cidade é evacuado. Em minutos, as linhas de comunicação seguras entre Kiev, Washington, Londres, Paris e Berlim estão fervilhando com a confirmação de que a Rússia ultrapassou o limite nuclear. Putin observa a reação global se desdobrar de seu centro de comando. Ele se volta para o ministro da Defesa, Andrei Belyasov, e dá a ordem que irá remodelar a civilização humana. Lance tudo! O sistema de comando nuclear da Rússia, conhecido como Mão Morta ou Perímetro, entra em ação. Projetado durante a Guerra Fria para garantir a retaliação nuclear, mesmo que a liderança soviética fosse eliminada, o sistema inicia sua sequência de lançamento.
Em todo o vasto território da Rússia, 400 mísseis balísticos intercontinentais em silos subterrâneos recebem códigos de lançamento criptografados. Os lançadores móveis Topol-M, escondidos em florestas e espalhados por 11 fusos horários, começam suas preparações finais. A frota de submarinos nucleares da Rússia, os barcos da classe Borai, carregando 16 mísseis Bulava, cada um recebe ordens para emergir e disparar. A lista de alvos de Putin é precisa e devastadora. Nos Estados Unidos, ele mira no Pentágono, Comando de Defesa Aeroespacial da América do Norte, bem como nos campos de mísseis em Montana, Wyoming e Dakota do Norte. No Reino Unido, os principais alvos são a base naval de Faslane e as instalações governamentais em Londres. Na França, os alvos incluem a base de submarinos nucleares em Brest e o quartel-general das Forças Estratégicas. Na Alemanha, ele tem como alvos a base aérea de Ramstein e vários centros de comando da OTAN. Outros alvos prováveis incluem a nova base da OTAN na Romênia, bem como os locais de armas nucleares dos Estados Unidos da América, na Holanda, Bélgica e Itália. O objetivo aqui não é conquista, mas decapitação. Putin quer eliminar a capacidade da OTAN de responder antes que eles percebam o que está acontecendo. Em T, mais 0 minutos. Apenas 60 segundos após Putin dar as ordens, os primeiros ICBMs russos se acendem em seus silos. O lançamento é detectado quase instantaneamente. Os satélites do Sistema Infravermelho, baseado no espaço da América, ou satélites SPIRS, posicionados a 22 mil milhas acima da Terra em órbita geoestacionária, registram as assinaturas de exaustão do foguete quente. Em segundos, sistemas automatizados na base da Força Espacial Peterson, no Colorado, recebem o alerta. A mensagem é simples e aterrorizante. A Rússia lançou vários ICBMs, e eles começaram a primeira fase de seu voo em uma trajetória suborbital ao redor da Terra. Aos 2 minutos, uma ligação chega ao presidente Donald Trump no Salão Oval. Devido à diferença de fuso horário, um lançamento no início da tarde na Rússia resulta em ser manhã em Washington, Distrito de Colômbia. A voz do comandante do Comando de Defesa Aeroespacial da América do Norte é firme, mas urgente. Senhor presidente, confirmamos lançamentos de ICBMs de vários locais na Rússia. O tempo estimado para impactar os Estados Unidos contíguos é de 28 minutos. Avaliamos isso como um primeiro ataque coordenado. Trump tem a autoridade para ordenar retaliação nuclear sob a doutrina de lançamentos sobre aviso. Ele não precisa de aprovação do Congresso. Ele não precisa consultar aliados. A pasta de emergência presidencial, também conhecida como o futebol nuclear ou a maleta contendo os códigos de lançamento da América, é trazida para ele imediatamente. O presidente agora precisa decidir se vai acabar com a civilização como a conhecemos. E ele tem menos de 28 minutos. Aos 4 minutos, uma ameaça mais imediata emerge das profundezas do mar. Os submarinos da classe Borei russos, posicionados a apenas algumas centenas de milhas da costa dos Estados Unidos da América, começam a lançar seus mísseis Bulava. Esses mísseis balísticos lançados por submarinos, ou SLBMs, precisam percorrer apenas 1.200 milhas, em vez de 6.000 a 10.000, para alcançar a Terra. A proximidade também significa que o tempo de voo até Washington, Distrito de Colômbia, é fortemente reduzido. Na base da Força Espacial Peterson, a avaliação de ameaças é atualizada em tempo real. 150 ICBMs lançados de silos russos, 64 SLBMs de submarinos. Os alvos estimados incluem dezenas de cidades americanas e instalações militares, além de uma dúzia de alvos em toda a Europa. Os ICBMs direcionados para a Europa precisariam de aproximadamente mais 10 minutos antes de entrarem na terceira fase e começarem a implantar ogivas internamente. Os SLBMs têm aproximadamente a mesma contagem regressiva. Mas espere, os Estados Unidos da América não têm uma maneira de tentar derrubar os mísseis antes que eles cheguem aos Estados Unidos da América. Em teoria, sim, existe o Sistema de Defesa de Meio Curso dos Estados Unidos da América. Ou Sistema de Defesa de Meio Curso. Essencialmente, o sistema de defesa de meio curso usa um míssil menor que rastreia seus alvos autonomamente graças a uma série de sensores. Se os mísseis, sistema de defesa de meio curso, forem implantados alguns minutos após os ICBMs serem relatados como tendo atingido a segunda etapa de voo suborbital, eles entrariam em seu próprio voo suborbital para interceptá-los. Mas
Nas escalas e velocidades envolvidas no voo balístico, nenhuma quantidade de proeza tecnológica fornece certeza. A melhor analogia que os analistas têm ao descrever a interceptação balística é tentar acertar uma bala com outra bala. E ambas essas balas se movem a velocidades hipersônicas. Isso é ainda mais complicado pelo sistema de defesa de meio curso não ter o melhor histórico devido às opções limitadas de testes e treinamento na vida real. Houve apenas 18 testes do sistema desde 1999. Desses, o sistema de defesa de meio curso conseguiu interceptar e destruir um míssil balístico apenas 10 vezes. Se extrapolarmos isso para cerca de 400 mísseis que a Rússia lançaria contra a Europa e os Estados Unidos da América, ainda restariam mais de 220 mísseis, que provavelmente vão atingir seus alvos. E mesmo que errem por uma dúzia de milhas ou mais, o dano que poderiam causar é grande. Ainda pior, um míssil nuclear geralmente não carrega apenas uma ogiva, ele pode carregar até 10 delas. Cada uma das ogivas pode ser implantada separadamente, espalhando a devastação ao redor. A Rússia provavelmente também lançou iscas entre os projéteis de mísseis, cujo único propósito é emitir uma assinatura mais alta, para que sejam alvo de interceptadores. Se a situação apertar, uma ogiva nuclear pode ser implantada em voo. A radiação ionizante causada pela explosão cria uma névoa momentânea de guerra, aumentando ainda mais as chances de outros mísseis reais atravessarem as defesas dos Estados Unidos da América. Então, aos 6 minutos, Trump toma a decisão que todo presidente espera nunca ter que enfrentar. Ele autoriza uma retaliação nuclear imediata. O Operation Plan 80-10-12 cenário de dissuasão estratégica e emprego de força se desenrola automaticamente. Dentro de 60 segundos, 400 mísseis americanos Minuteman III em Montana, Dakota do Norte e Wyoming recebem seus códigos de lançamento. Os submarinos nucleares patrulhando no Pacífico e Atlântico preparam-se para disparar 20 mísseis Trident II em alvos russos. 2 minutos depois, em T mais 8 minutos em Londres, o sistema de alerta de emergência do primeiro-ministro é ativado. Os 4 submarinos da classe Vanguard da Grã-Bretanha mantêm patrulhas contínuas de dissuasão nuclear. Um barco, o His Her Majesty's Ship Victorious, está atualmente submerso no Atlântico Norte, com 16 mísseis Trident armados e prontos. A ordem de lançamento é enviada simultaneamente de Londres e Paris. A Force de Frappe da França, seu dissuasor nuclear independente, começa a disparar mísseis M51 de submarinos no Atlântico. Em minutos, os mísseis terrestres franceses no platô d'Albion se juntam ao salvo. A resposta nuclear da Europa equivale a mais 100 ogivas direcionadas para instalações militares russas. Aos 12 minutos após o T, os mísseis lançados por submarinos russos estão a apenas minutos do impacto. Os interceptadores terrestres americanos em Fort Greely, Alasca, disparam desesperadamente contra as ogivas que se aproximam. O sistema de defesa de médio curso, baseado em terra, é ativado. Alguns interceptadores encontram seus alvos, a maioria não. Aos 16 minutos, a primeira arma nuclear da Terceira Guerra Mundial detona sobre Washington, Distrito de Colômbia. A ogiva de 800 quilotons, 50 vezes mais poderosa que a bomba de Hiroshima, explode. A 1.500 pés acima da Casa Branca, o centro do governo americano literalmente deixa de existir. A explosão cria uma bola de fogo que atinge 5.400 graus Fahrenheit, vaporizando instantaneamente tudo dentro de um raio de meio quilômetro. O Pentágono, logo do outro lado do rio Potomac, é obliterado segundos depois por uma segunda ogiva. A destruição é absoluta e imediata. Nos próximos 15 minutos, ogivas russas detonam em toda a América com precisão de relógio. A estação naval de Norfolk, lar da frota atlântica da América, é apagada por uma explosão de 100 quilotons. A base da Força Aérea de Offutt, em Nebraska, que abriga o quartel-general do Comando Estratégico, é eliminada. A base da Força Aérea de Malmstrom, em Montana, que contém pelo menos 50 silos Minuteman, é destruída antes que possam ser lançados. Em Nova York, uma ogiva direcionada ao Brooklyn Navy Yard detona em Lower Manhattan. 8 milhões de pessoas têm 30 segundos para compreender seu destino antes que a onda de choque os alcance. O número de mortos aumenta exponencialmente. Estimativas iniciais sugerem que um ataque em larga escala nas cidades mais populosas dos Estados Unidos da América poderia causar milhões de mortes devido à explosão e aos incêndios resultantes.
Ao mesmo tempo, mísseis russos atingem alvos europeus. O distrito financeiro de Londres desaparece enquanto ogivas chovem sobre a capital do Reino Unido. A onda de explosão achata tudo desde Westminster até a Torre de Londres. Em Paris, um míssil direcionado ao Palácio do Eliseu erra por 3 milhas, detonando em vez disso sobre Montmartre. A tempestade de fogo resultante consome 30 milhas quadradas da cidade. O porto de Hamburgo e o maior centro logístico da OTAN no norte da Europa são eliminados por uma ogiva lançada por um submarino do Mar Báltico. Trump não está se saindo muito melhor em termos de tentar salvar vidas. O continente inteiro não possui um sistema de interceptação confiável. Apenas um plano de dissuasão que obviamente falhou em funcionar. E um arsenal 5 vezes menor que o da Rússia. Aos T mais 24 minutos. Os mísseis Minuteman da América, lançados 18 minutos antes, começam a atingir seus alvos em toda a Rússia. No entanto, devido às operações dos Estados Unidos da América proibirem o uso de armas nucleares em centros civis, os alvos são puramente estratégicos. O primeiro impacto destrói o cosmódromo de Plosetsk, eliminando a capacidade da Rússia de lançar satélites de reconhecimento. A base naval de Severodvinsk, lar da construção de submarinos nucleares da Rússia, desaparece sob uma explosão de 335 quilotons. Qualquer coisa que não esteja em um abrigo nuclear dentro de 3 milhas é reduzida a pedaços. Mas os ataques americanos mais devastadores visam diretamente o arsenal nuclear da Rússia. Lançadores de mísseis móveis escondidos nas florestas siberianas são rastreados por um satélite e eliminados por ataques de precisão. Silos subterrâneos na península de Kola e em todo o continente russo são destruídos com extrema precisão e impunidade. Aos 35 minutos após o T, a primeira fase do dano está concluída. Se tanto a Rússia quanto os Estados Unidos da América se comprometerem a usar todas as suas armas nucleares antes que o outro possa destruí-las, estamos olhando para 3.400 ogivas nucleares detonadas ou destruídas em todo o hemisfério norte. Os silos de mísseis russos estão vazios. Putin provavelmente está escondido em algum bunker. Os centros de comando e controle americanos são crateras fumegantes. Cidades em toda a Europa e nos Estados Unidos da América estão em chamas, com milhões de mortos e ainda mais morrendo. Então vem o golpe de misericórdia. Os últimos mísseis lançados por submarinos da França detonam na península de Kola, eliminando a sede da frota do norte da Rússia. Os últimos mísseis Trident da Grã-Bretanha destroem a base da frota do Pacífico em Vladivostok. A troca nuclear efetivamente termina em menos de 1 hora após o primeiro armamento nuclear ser lançado para a Ucrânia. Mas a morte apenas começou. Às 2 horas após o T, à medida que as nuvens de cogumelos se erguem sobre uma dúzia de cidades, a magnitude da devastação se torna clara. As baixas estimadas de um ataque em pequena escala, que se concentra em alvos militares sobre grandes centros populacionais, estão em torno de 15 milhões. Os pulsos eletromagnéticos de detonações em alta altitude destruíram sistemas eletrônicos em vastas áreas. A civilização moderna, dependente de redes de computadores, sistema de posicionamento global e redes elétricas, começa seu colapso lento, mas praticamente garantido. Mas as armas nucleares não matam apenas com explosão e calor. Em T+, 6 horas a doença da radiação começa, reivindicando vítimas que sobreviveram às explosões iniciais. Hospitais, eles mesmos danificados ou destruídos, não conseguem lidar com centenas de milhares de vítimas da radiação. Incêndios continuam a arder descontroladamente através das cidades danificadas. Encanamentos de água quebrados deixam os bombeiros impotentes contra as chamas. As áreas próximas à explosão emitem radiação letal, impedindo operações unificadas de primeiros socorros. Mais ominosamente, as nuvens em forma de cogumelo de centenas de detonações nucleares começam a surgir na atmosfera superior, formando um manto radioativo que começa a se espalhar globalmente. As explosões também espalham fuligem, o que torna a respiração do ar nas cidades potencialmente mortal. As estimativas de Princeton sobre as possíveis baixas após algumas horas chegam a até 34 milhões. E mesmo isso supõe uma guerra de menor escala. Neste ponto, é praticamente seguro dizer que a guerra acabou, mas não há vencedor. 3 dias depois, o mundo assiste horrorizado enquanto imagens de satélite revelam a extensão da destruição.
Os mercados financeiros entram em colapso quando os investidores percebem que a economia global está em queda livre. As cadeias de suprimentos dependentes da fabricação americana e europeia param imediatamente. A China fecha suas fronteiras e começa a estocar alimentos de emergência. A Índia mobiliza seu exército para prevenir fluxos de refugiados. As nações da América do Sul declaram neutralidade e começam a racionar combustível. 2 semanas depois, os enormes incêndios que consumiam as cidades bombardeadas começaram a diminuir. Mas eles já injetaram 150 milhões de toneladas de fumaça e fuligem na estratosfera. Esse carbono negro absorve a luz solar, impedindo que ela chegue à superfície da Terra. As exportações de grãos da Ucrânia e da Rússia, que alimentavam 400 milhões de pessoas em todo o mundo, praticamente deixaram de existir. O fornecimento global de alimentos, já interrompido pelo colapso das redes de transporte, enfrenta seu primeiro grande choque. As reservas globais de grãos, normalmente suficientes para 75 dias, começam a ficar perigosamente baixas. Em mais 6 meses, as temperaturas globais da superfície já começaram a cair, e a mudança é notável. As regiões agrícolas no centro-oeste americano e nas planícies europeias experimentam falhas nas colheitas devido à redução das temperaturas e à redução imediata da radiação solar. As estações de crescimento no hemisfério norte encurtaram em 40 dias. A produção de culturas em todo o mundo caiu 60%. O número global de mortes por inanição atinge 100 milhões e acelera rapidamente. As cadeias de suprimentos modernas, projetadas para eficiência em vez de resiliência, provam ser totalmente inadequadas para esta crise. Nações com reservas de alimentos implementam a lei marcial para prevenir tumultos. O comércio internacional efetivamente cessou, pois os países acumulam os recursos restantes para suas próprias populações. Em mais 2 anos, o inverno nuclear atinge sua intensidade máxima. As temperaturas globais médias caíram 14 graus Celsius, induzindo uma era do gelo moderna. A produção agrícola entrou em colapso globalmente. A produção de arroz na Ásia caiu 80%. A produção de trigo nas regiões sobreviventes caiu 90%. Até mesmo culturas resistentes como batatas falham em clima alterado. A estimativa final de mortos é projetada para ser em torno de 5 bilhões. À medida que as pessoas passam fome e o hemisfério sul tenta se recuperar. O inverno nuclear se dissipa gradualmente, levando aproximadamente 1 década para que a temperatura média e os níveis de radiação solar retornem aos níveis pré-guerra. Mas a civilização industrial moderna já colapsou completamente até esse ponto. As cadeias de fornecimento complexas que produziam tudo, desde chips de computador até produtos farmacêuticos, desapareceram. Países como a Índia e a China, que precisavam de importações significativas de alimentos para sobreviver, perderam grande parte de seu status como líderes do mundo moderno. A Austrália, do outro lado do globo, e enfrentando um inverno nuclear semelhante, no entanto, é praticamente transformada no farol para o mundo pós-nuclear. Com suprimentos de alimentos relativamente independentes que vêm do oceano, bem como uma robusta rede de transporte e tecnologia, o país pode ser capaz de emergir como uma potência mundial. O inverno nuclear poderia tornar as estações de crescimento da Austrália mais hospitaleiras para o trigo, que é difícil de cultivar lá em condições normais, e poderia compensar a falta de comércio global de alimentos. No entanto, o país não é independente em combustível, dependendo da importação de petróleo e gás. E adivinhe para onde foram os países que eram os maiores exportadores de combustível? Isso mesmo, subiram em chamas. Mesmo assim, os sobreviventes enfrentam um planeta onde zonas radioativas permanecem inabitáveis por décadas e se espalham pelos países mais avançados do mundo. Os danos genéticos causados pela exposição à radiação afetam gerações, e a biodiversidade entrou em colapso à medida que os ecossistemas falharam durante o inverno nuclear. Claro, este cenário é puramente fictício, já que nenhum dos lados até agora parece ser nihilista o suficiente para lançar uma guerra nuclear em grande escala. Em vez disso, a hipótese ilustra a insanidade fundamental da guerra nuclear. Diferente das guerras convencionais que podem ser travadas, ganhas ou perdidas, a guerra nuclear entre grandes potências não tem vencedores. Se a Rússia decidisse implantar uma arma nuclear tática na Ucrânia, é muito mais provável que ela só faria isso para forçar a Ucrânia a se render.
Isso provavelmente forçaria a OTAN a responder com uma guerra convencional. A Rússia, então, recuaria, perdendo a guerra na Ucrânia e revertendo o mundo ao status quo. Até agora, apenas 2 armas nucleares foram usadas para destruir cidades na história. E mais dessas armas ainda existem. Os sistemas de entrega estão operacionais, as estruturas de comando estão em vigor. Tudo o que impede esse cenário é a racionalidade contínua de um punhado de líderes mundiais e a ausência de um único erro de cálculo catastrófico. Os arsenais nucleares, que foram construídos para preservar a paz, poderiam, em 35 minutos, acabar com a civilização humana. E a única maneira de impedir que isso aconteça é se todos concordarem unilateralmente em desmontar essas armas e desativá-las completamente. Mas enquanto houver apenas um ator mal intencionado, os outros não podem correr riscos. Obrigado por assistir e nos vemos na próxima vez no The Military Show.